Aqui no Brasil, a gente se livrou do pedido de urgência para a votação desse projeto do tal passaporte sanitário, mas o assunto ainda está lá no Congresso. E a gente tem visto já, o Tribunal do Trabalho já concedeu a demissão por justa causa, né, de um funcionário do hospital, trabalhava na limpeza de um hospital, porque se recusou a tomar a vacina. Então, a gente está também sendo encurralado com esse tipo de medida que na Europa está sendo adotada. Ana, eu vou passar para você fazer a última pergunta, então, para o procurador sobre esse assunto, passaporte sanitário, vacinação obrigatória. Doutor Marcelo, eu, como mãe, eu vou entrar numa seara que dava um programa inteiro sobre isso. Provavelmente semana que vem vamos falar sobre isso de novo, que é a vacinação agora, não apenas obrigatória, né? Esse projeto fascista aí de vacinação obrigatória nos adultos, mas começa a puxar aí uma extensão para essa vacinação em crianças e adolescentes, sendo que crianças e adolescentes não fazem parte aí do grupo de estudos. Aqui nos Estados Unidos, nós temos visto aí números alarmantes de casos de miocardite em adolescentes e crianças, principalmente meninos. Já o CDC já trocou ali, já colocou um alerta sobre a vacinação em crianças e adolescentes. E eu queria saber do senhor, doutor Marcelo, no Brasil, por exemplo, porque aqui nos Estados Unidos, universidades começam a pedir esse passaporte sanitário exatamente para adolescentes, e isso é uma preocupação, né? Aqui uma nota de cunho pessoal, o meu filho agora voltando para Stanford já pediu o comprovante de vacinação para voltar, para que ele possa ter aí, ingressar nas aulas presenciais. E como meu filho já passou pela Covid, nós tivemos que conversar com um advogado e colocar com um médico e colocar uma série de formulários, enfim, foi uma dor de cabeça, né, para tentar livrar aí o meu filho do passaporte sanitário, já que a própria medicina agora já está mostrando, através de vários estudos, que quem passou pela Covid pode ter até 7 vezes mais anticorpos do que vacinados. No Brasil, doutor Marcelo, as pessoas que não querem vacinar suas crianças, mas que por uma imposição comecem a esbarrar nessa obrigatoriedade, o que fazer, doutor Marcelo? Existe um princípio que é muito frequentemente invocado, né, nos debates sobre direito constitucional no Brasil, né, e em situações em que ele não tem absolutamente nada a ver com a história, né, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui, né, ele se aplica, embora eu ouça muito pouco menção a ele. O princípio da dignidade da pessoa humana, né, é o que reconhece uma diferença entre o ser humano, né, e, por exemplo, um porquinho da Índia, né, um guinea pig, uma cobaia. Né? Nós não somos cobaia. Né? Animais podem ser cobaias. Nós não podemos ser. Então, veja, se você está diante de uma vacina que foi descoberta há coisa de meses, né? Você não tem ainda a comprovação da segurança dessa vacina, né? Pelo contrário, você tem... eu perdi uma colega, promotora de justiça, né? Em razão da vacina, né? O Fius, acho que até conhece, né? Sabe quem já mencionou o caso dela aqui no programa. E 35 anos de idade, grávida, tomou a vacina e morreu. Né? Então, você obrigar uma pessoa, né, ainda mais uma criança, né, a se submeter a uma vacina cuja segurança ainda não está comprovada, porque demora, né? Demora anos para você poder afirmar, né, que aquela vacina é segura, não é segura, é mais segura, é menos segura. Claro que todos nós temos a liberdade de avaliar. Eu me vacinei, eu optei por tomar a vacina, mas foi uma opção minha. Eu avaliei essa relação de custo e benefício, né? Como qualquer adulto pode avaliar, né? E como qualquer pai ou mãe tem direito de avaliar, né, com relação aos seus filhos menores de idade.
Se convém ou não convém, se vale a pena ou não vale a pena submeter ao risco, porque o risco existe. E a extensão desse risco ainda não é conhecida com exatidão pela ciência. Então, no momento em que você obriga qualquer indivíduo, né, a se submeter a essa vacinação, sob pena dele não ter acesso à universidade, sob pena dele ser demitido por justa causa, que é uma barbaridade, né? Essa demissão por justa causa. No Brasil, a demissão por justa causa, em geral, é dificílima, né? O sujeito pratica crime dentro da empresa e o empregador não consegue demiti-lo por justa causa, né? Tem que demitir pagando aquelas indenizações todas, toda aquela dificuldade que a legislação trabalhista cria, né? E aí vai a Justiça do Trabalho e reconhece a legitimidade de uma demissão por justa causa, porque o sujeito não tomou a vacina, mas ele não tomou a vacina, né? Porque está preocupado com os riscos que isso pode acarretar, né? Ele não quer ser cobaia. Quando você obriga um ser humano a ser cobaia de uma vacina que ainda é experimental, pelo menos com relação à sua segurança, né? Porque não é só a questão da eficácia, né? É a questão da segurança, né? Então você está violando esse princípio da dignidade da pessoa humana, você está tratando aquele ser humano como se fosse cobaia, e ele não tem que se submeter a isso. A meu ver, qualquer lei que estabeleça essa obrigatoriedade, que estabeleça discriminação, que estabeleça passaporte, obrigatoriedade da vacinação para ter acesso, seja a bares, seja a restaurantes, seja a universidade, essa lei é inconstitucional. O Estado não pode fazer isso. Você pode até discutir se num estabelecimento privado, o dono do estabelecimento pode adotar lá o critério que ele achar que tem que adotar, né? Mas a partir do momento que isso é uma imposição do poder público, me parece que no caso do direito brasileiro há uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se essa lei for aprovada, eu acho que ela deve ter a sua constitucionalidade arguída na Justiça. A pessoa, doutor, para concluir rapidamente, tem que entrar na Justiça. Não quer tomar a vacina, se sentiu cerceada no seu direito de decidir, ela entra na Justiça. Se a lei for aprovada, sim, né? Se a lei for aprovada... Enquanto não há uma obrigatoriedade estabelecida em lei, você não precisa nem entrar na Justiça, tá? Não precisa nem entrar na Justiça. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão por força de lei, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, né? Eu não posso ser obrigado a tomar uma vacina. Sim. Mas se você trabalha para uma empresa particular e essa empresa exige que os funcionários se vacinem, e você se recusa e é demitido por justa causa, como já aconteceu, há como recorrer ou não? A meu ver, essa demissão é ilegal. Por justa causa é ilegal. Claro que você pode ser demitido quando o empregador quiser demitir você, né? Justa causa. Mas aí não é por justa causa. Justa causa não. Tá? Você tem que ser indenizado, tem que receber as verbas trabalhistas todas previstas para um caso de demissão. Justa causa não, porque o empregador está considerando que você é obrigado a se vacinar. E aí você vai perguntar para ele, mas onde é que está isso? Né? Qual é a lei que estabelece essa obrigação? Então, primeiro, enquanto não houver lei, não há essa obrigação. Segundo, em havendo essa lei, eu acho que ela precisa ser arguída, a constitucionalidade dela precisa ser arguída na Justiça. Essa lei, a meu ver, seria, eu digo seria porque ainda não há, né? Se houver, seria uma lei inconstitucional, né? Porque está violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Está obrigando todos nós a sermos cobaia. Procurador, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Volte sempre. Boa noite, boa semana para o senhor.